Vamos lá, né? Então, os princípios que regem, né, o direito ambiental brasileiro, né, nós já sabemos que a parte da Constituição que trata do direito ambiental está lá no artigo 225 da Constituição, que determina que o poder público e a coletividade, né, dá para os dois essa incumbência. Além do poder público, também dá para a coletividade o direito de defender o meio ambiente para a presente e para as gerações futuras, né? Então, como proclamado lá na Declaração do Meio Ambiente, o texto constitucional traz apenas, reforça essa mesma ideia aqui na Constituição de 88. Então, o princípio da política global do meio ambiente posteriormente à norma constitucional brasileira surgiram tendo em vista esse comportamento, né, inconsequente, desordenado, que as gerações vinham tratando o meio ambiente, utilizando-se o meio ambiente apenas como retirada, né, apenas com o único objetivo de estar retirando os seus recursos e impossibilitando que a manutenção deles, porque é possível e é necessário, né, se extrair os recursos da natureza. No entanto, o que nós não podemos fazer é de forma predatória, né, sem dar o devida reparação, né, tanto que nós vamos estar aqui falando sobre o dever do agressor ao meio ambiente estar reparando, né, nós falamos disso na última aula e também vamos falar na aula de hoje. Então, a retirada dos recursos ambientais da natureza, isso é consequência da vida da humanidade, né? Da vida do homem aqui na Terra. O que nós temos que entender é que os recursos que demoraram milhares e milhares de anos para serem constituídos não podem ser retirados de qualquer forma, né? Sem que haja a devida reparação. Então, os recursos naturais, que eram considerados riquezas abundantes e ilimitadas e assim utilizadas sem qualquer critério, sofreram por consequência uma degradação alarmante, ameaçando inclusive a sobrevivência do homem. O nosso texto coloca isso lá no tempo verbal passado. Mas o que nós podemos ver exatamente é que ainda continuamos, né? Essa degradação ao meio ambiente permanece nessas mesmas condições. Claro que o aumento da demanda, né, nós temos sempre falado sobre isso, a demanda do ser humano ela é ilimitada, enquanto que os recursos eles são limitados. Se nós não estivermos fazendo a compatibilização entre a demanda e o recurso, obviamente, certamente nós vamos estar em algum tempo sofrendo a ausência de alguns elementos aí no nosso meio ambiente, né? Nós já sabemos o grande número de animais que já se encontram em extinção, muitos rios poluídos e toda a degradação ao meio ambiente que isso já ocorre. Então, os países ricos, eles tentam, lógico, né, o texto vai dizer, impor aos países pobres a ideia de que não deveriam se desenvolver para não aumentar, né, contribuir com o aumento da população a nível mundial. Né? Nós sabemos que na cidade de São Paulo o índice de poluição do ar é altíssimo, né? E nós estamos falando de um país, de uma região ainda, de um país em desenvolvimento. Então, a ideia que os países ricos passam para os pobres é que eles não devem se desenvolver, porque todos os países desenvolvidos, obviamente, mais recursos ambientais eles iam estar exigindo da natureza, o que traria muito maior a degradação. Né? Então, impõe, né? Nós sabemos que foi imposto ao Brasil já várias atitudes que venham estar contribuindo para a diminuição da poluição global. Né? Vários, nós já sabemos que isso, inclusive, foi tema aí de grandes debates no Brasil. Né? Enquanto nós estávamos aí fazendo protocolos dizendo que iríamos diminuir o quantidade de CO2 que é jogada no meio ambiente, né? Nós sabemos que na prática as coisas têm acontecido de uma forma totalmente diferente. Então, o nosso texto ele vai dizer o seguinte: até porque o ônus do esforço deveria recair sobre as nações industrializadas, maiores responsáveis pelo estágio de poluição e que só recentemente, com a edição da Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, é que a Constituição Federal de 1988 passou a adotar medidas efetivas de proteção ao meio ambiente. Então, a ideia errônea que temos, né, que apenas os países em desenvolvimento que são punidos por conta dessa ideia que eles produzem mais
mais degradação ao meio ambiente, então a industrialização deles ou o desenvolvimento deveria ser racional. Então, claro, essa é a ideia que os países ricos passam, porque nós sabemos que na prática são eles os maiores poluidores, né? Tanto que nós sabemos, né, já falamos isso na última aula, que a grande indústria, a indústria dos agrotóxicos e a monocultura que acontece no Brasil é quem é maior responsável pela degradação do meio ambiente, fazendo com que a ideia dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos são os que mais contribuem, mas nós sabemos que essa ideia ela é errônea. O que se busca não é uma imobilidade da economia, e sim um desenvolvimento sustentável. Esses países que estão em desenvolvimento, que é um estágio transitório, a ideia é que eles vão estar subindo no seu desenvolvimento. Na ideia não é parar o desenvolvimento desses países, pelo contrário, mas que eles façam o seu desenvolvimento de forma equilibrada, né? E é isso que se impõe ao Brasil e aos demais países que estão na mesma condição. O princípio do desenvolvimento sustentável não visa a imobilidade econômica, mas sim viabilizar a utilização de recursos de forma racional, sem prejuízo ao meio ambiente, para garantir o direito à qualidade do meio ambiente para presentes e para as gerações futuras. Tanto o desenvolvimento econômico quanto a preservação do meio ambiente são, assim, fatores imprescindíveis para a coletividade, né? Tratando de direito difuso. Então, a coletividade necessita desses dois fatores de desenvolvimento econômico e também o meio ambiente equilibrado. Então, tentar equilibrar é o que eu tenho dito para vocês desde o início. O desenvolvimento sustentável consiste na exploração equilibrada dos recursos naturais, nos limites da satisfação da necessidade do bem-estar da presente geração, até a sua conservação no interesse das gerações futuras. Então, aqui é o direito ambiental que faz a ligação entre as gerações, né? Geração presente e a geração futura, para que os dois venham estar ligados através desse meio ambiente, que nós possamos utilizar o meio ambiente sem nos esquecer que devamos estar preservando para as gerações futuras. Então, há essa ligação entre as gerações nesse momento. Então, o primeiro princípio que nós vamos falar é o princípio da preservação ou da precaução, né? Anotem aí. A Constituição Federal adotou este princípio expressamente, impondo ao poder público e à coletividade a proteção e a preservação do meio ambiente, né? Então, ela elegeu imediatamente, quando destacou quais eram os princípios do direito ambiental, o princípio da preservação. Muitas vezes nós sabemos que os danos ambientais eles são irreparáveis, portanto é de suma importância o princípio da preservação. Então não é só essa ideia que eu devo, se eu estiver danificando o meio ambiente, eu posso ir lá e repará-lo, né? Nós sabemos que muitas vezes isso não pode acontecer, não há viabilidade para que isso aconteça. A degradação do meio ambiente pode ser de uma forma irreversível. Nós tivemos aqui, nós falamos até em sala de aula, da situação de Brumadinho, né? Como está reparando agora aquele meio ambiente? Que reparação vai ser suficiente para restaurar toda aquela cidade e colocar o status quo ante, né? Está antes dessa situação que aconteceu ali. Muitas vezes não é possível. Então, por isso que o texto constitucional vai dizer que temos que preservar, não apenas a reparação, né? A reparação seria já uma ideia de consequência, mas antes de reparar, nós temos que ter a ideia da preservação, que essa sim é a melhor de todas, porque algumas vezes os danos são irreparáveis. Continuando, deixa eu situá-los na página 6, no princípio da preservação, tá? Acompanhem no texto. Muitas vezes os danos são irreparáveis, portanto é de suma importância a preservação que se concretiza inicialmente através de uma consequência ecológica. Porém, enquanto esta consequência ecológica, através da educação ambiental, não se consuma, o ordenamento jurídico disponibiliza instrumentos para a realização da preservação, tais como o estudo de impacto ambiental, que é o famoso EIA-RIMA, né? O estudo de impacto ambiental é justamente aquele que é exigido para que todas as atividades que sejam nocivas, né, instalação de obras, atividades que sejam potencialmente causadoras
de significativa degradação ao meio ambiente, o manejo ecológico, o tombamento, as liminares, as sanções administrativas, tudo isso é necessário para que venham estar, antes mesmo do início de algumas atividades, é necessário se demonstrar o estudo de impacto ambiental. Qual o impacto que aquela nova atividade vai causar ao meio ambiente? Então, para isso é necessário estarmos tendo muito cuidado, né? O princípio aqui que vai nortear é o da preservação. Se a atividade ela for nociva ao meio ambiente ao ponto de deixá-lo em condições de irreparação, né? De que não é possível a reparação daquele meio ambiente, então, infelizmente, essa atividade ela não pode ser desenvolvida. Segundo Paulo Bessa, o princípio da preservação se desdobra em 3 princípios, quais sejam o da prudência, o princípio do equilíbrio e ainda o princípio do limite que impõe o poder público o dever de controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas e métodos de substâncias que comportem em risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente. Então, por isso que é necessário essa preservação acontecer, se desdobrando ainda na prudência, cautela, que não haja intervenção no meio ambiente antes de ter a certeza que elas vão ser adversas ao meio ambiente. Do equilíbrio, a aplicação de políticas ambientais, do direito ambiental, de avaliar as consequências de cada uma das previsíveis adoções de medidas de forma que possa ser útil à comunidade. E, por fim, o princípio desse, que é o do limite que impõe o poder público o dever de controlar a comercialização e o emprego de métodos e substâncias. Então, é o poder público que vai estar controlando para que o meio ambiente seja preservado.